São destaques então nas primeiras páginas dos jornais desta terça-feira. Hoje o comentário, a análise de alguns destes assuntos que se destacam é do Ricardo Jorge Pinto. Viva, Ricardo. Olá, boa noite. Vamos aqui começar pela política portuguesa e há aqui uma entrevista. Há aqui assuntos que se cruzam, não é? Vamos tentar fazer agora, mas a começar aqui pelo João Ferreira, o candidato ao PCP à Câmara Municipal de Lisboa e eurodeputado, e é nessa qualidade, basicamente, que tem esta declaração mais forte, que é este problema da dicotomia do euro, diz ele que ou serve a Alemanha ou serve Portugal. Não serve para os dois. Para mim, até a frase mais noticiosamente relevante é a que vem depois em baixo e que diz que a reestruturação da dívida dentro do euro não é viável. Ou seja, é o Partido Comunista basicamente a assumir que a reestruturação da dívida é necessária, obviamente, há muitos anos que andam a dizer isso, mas agora a reconhecer que essa reestruturação não pode ser feita no atual quadro europeu. E isto choca de frente com as declarações do Primeiro-Ministro, António Costa, que tem dito exatamente que, a haver alguma reestruturação da dívida, ela terá que ser feita nesse quadro europeu e, obviamente, segundo o PS, dentro do euro. E, portanto, há aqui, por um lado, uma separação do Partido Comunista relativamente ao Partido Socialista, mas também relativamente ao Bloco de Esquerda, e um posicionamento dos comunistas no sentido exatamente de pressionar a saída do euro. E por isso é que está aqui uma outra frase que diz que sair do euro não implica sair da União Europeia. E ponto final diz mesmo, portanto é mesmo... muito assertivo relativamente a esta matéria, que de resto está em consonância com uma estratégia que o Partido Comunista tem vindo a ameaçar colocar na rua, com cartazes, manifestações, sessões de esclarecimento, relativamente à necessidade de Portugal, de uma vez por todas, abandonar o euro. E, portanto, esta entrevista pareceu muito interessante e o timing dela, obviamente, para além do timing da candidatura autárquica, é também interessante naquilo que é o posicionamento do Partido Comunista, quer em relação ao PS, quer em relação ao Bloco. Ora, e em relação à dívida também, podemos espreitar aqui o negócios, porque vai buscar aqui declarações de Kenneth Rogoff e, no fundo, vai buscar também este grupo que está próximo do PSD e acaba por dar algumas pistas sobre o que fazer com a dívida portuguesa, reconhecendo que ela de facto não é ingovernável. É verdade, e é engraçado ver como aos poucos a questão da reestruturação da dívida se tem vindo a infiltrar, sem obviamente ninguém assumir de forma clara que ela possa vir a acontecer, mesmo os que as defendem, como é o caso do Partido Comunista, como ainda há pouco vimos, diz que antes disso é preciso que Portugal saia da zona euro, e portanto seria uma coisa sempre a médio e longo prazo, mas a verdade é que este tema começa a infiltrar-se. Estas declarações de Kenneth Rogoff, que é um professor de Economia da Universidade de Harvard e um grande master de xadrez, cuja tese essencial é que qualquer país que tenha uma dívida muito elevada acabará por entrar em recessão e, portanto, ele é claramente contrário a qualquer dívida que seja superior a 90% do PIB. A portuguesa, como sabe, está acima de 130%. E, portanto, o alerta que ele aqui dá é de que a questão da dívida tem que ser claramente pensada. E depois diz aquilo que me parece ser também muito lúcido, que é, não houvesse esta crise financeira de 2008-2009, não houvesse toda esta turbulência dentro do projeto europeu e, muito provavelmente, a dívida portuguesa passaria debaixo do radar das preocupações daqueles que têm verdadeiramente dinheiro e parte desta dívida eventualmente teria sido perdoada. Curiosamente, este grupo de pensadores aponta mesmo e faz propostas concretas do que fazer com a dívida portuguesa. Portanto, Exatamente. Não se fica apenas por uma ideia vaga e uma teoria, não é? Sim, e coloca ali um aspecto que pode assustar e deve assustar muitos portugueses, que é, havendo uma reestruturação da dívida neste momento, cerca de 30% das contas bancárias com mais de 100 mil euros ficariam claramente em risco. E isto imediatamente faz soar campainhas de alarme e se alguém teria dúvidas relativamente aos riscos de uma reestruturação da dívida, certamente que ficará mais preocupado. Ora, no âmbito ainda da política e de contas, mas as contas do Partido Socialista estava falido, basicamente, com as contas que tinha, não é? Antes das eleições, mas parece que já conseguiram renegociar. Sim, mas isto é típico. Quando se está no poder, as contas são mais fáceis de pôr a verde, e é o caso do que está a acontecer agora com o Partido Socialista, como aconteceu anteriormente com o PSD. A dificuldade é quando os partidos estão na oposição e quando os financiadores se retraem de qualquer apoio, porque, obviamente, preferem financiar quem está no governo. Ainda assim, esta é uma dívida muito elevada, acima de 20 milhões,
e mostra como, na verdade, os partidos políticos em Portugal, apesar do decréscimo de votos que todos eles, de uma maneira geral, têm vindo a revelar, continuam a ser máquinas extremamente pesadas. Muito pesadas. Avançamos para um outro assunto e vamos agora falar precisamente de que está nesta primeira página do Público também, tem a ver com a EDP, não está só no Público, mas aqui temos a fotografia de António Mexia. O Público diz que Mexia tenta hoje aliviar a pressão dos mercados e vai ter mesmo que fazer isso, porque num só dia foram 267 milhões, como diz aqui o Jornal de Notícias. Naturalmente, tinha que se fazer alguma coisa depois destas suspeitas sobre o envolvimento de António Mexia num caso que ainda não está devidamente esclarecido. As preocupações dos investidores são mais do que naturais. E por isso António Mexia deve ter sentido a necessidade, ou então fizeram-lhe a sentir. É preciso recordar que a EDP tem agora mãos estrangeiras que certamente olham para estas notícias com bastante preocupação. Até porque em Portugal agora começa-se a perceber estes casos têm consequência. Deixam de passar impunes estas situações em que há suspeitas de corrupção, branqueamento de capitais, o abuso de poder, o que quer que seja. E, portanto, os proprietários da EDP certamente que não devem achar muita graça ao facto de António Mexia ser agora alvo de notícias e devem ter colocado a questão de ele vir perante os média, perante os portugueses e os investidores, esclarecer de uma vez por todas o que é que está em causa e qual é o grau de responsabilidade, se eventualmente algum existir, da sua participação nestas situações. E aqui temos a ideia concreta. Um fenómeno que normalmente só assistimos a grandes empresas no estrangeiro, em Portugal acaba por não se sentir muito esporadicamente, mas aqui temos um exemplo que é como um caso, de facto, uma suspeição levantada dentro da empresa, sim, como em Bolsa depois tem consequências enormes. É verdade. Estamos a falar da EDP, que é um dos gigantes em Portugal, não é? Obviamente. Reflete-se aí como eventualmente se vai refletir também na imagem que a própria empresa tem sobre os próprios consumidores, porque o que estará aqui em causa é um excesso de pagamentos que nós, que consumimos eletricidade, cada vez que carregamos num interruptor, estamos a pagar e aparentemente nós estaremos a pagar mais do que deveríamos, porque o dinheiro está a ser escoado para fins que não são legítimos. E essa questão das quedas foi mesmo alertada pela Troika também. Exatamente. Quando cá esteve já se percebeu que alguma coisa não estaria aqui muito certa. Na altura ficou-se com a ideia de que a investigação não teria ido muito a fundo. Aparentemente o Ministério Público interessou-se pelo caso e detectou agora irregularidades. Muito bem, e avançamos para a banca, mexidas na banca em Portugal. Uma delas que está a levantar já grande expectativa, vamos aqui ao Negócios, que tem a ver com o Montepio, a Santa Casa entra ou não entra, e aqui o Negócios diz que a Santa Casa precisa de 140 milhões para 10% do Montepio, um valor que representa 18% do ativo da instituição. Pois, e aqui falta de saber também se é apenas a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa ou outras Santas Casas, e portanto o valor aqui poderá ser mais elevado. 140 milhões é um número obviamente muito alto, mas para uma instituição como a Santa Casa da Misericórdia, não diria como o treinador do Sporting São Pinners, mas não é um valor assim absolutamente incomportável, tendo em conta as receitas que esta instituição gera. Muito bem, e a venda do novo banco está no Diário de Notícias, puxada aqui, porque contas são contas e estão sempre a ser feitas do que poderia valer ou não. E diz-se que em 2015 poderia ter-se alcançado um preço maior. Pois, nunca se saberá, é sempre aquela do se e se. Ficamos todos com a sensação de que cada vez que um banco entra no mercado, imediatamente se desvaloriza. O simples facto de ele estar à venda torna-o menos atraente para qualquer comprador. Um banco que seja sólido, um banco que é atraente do ponto de vista do investimento, não fica à venda. E, portanto, quando um banco está à venda, é sempre sinal de que há ali alguma fragilidade e os compradores, que farejam com muita facilidade essas fragilidades, também as sabem explorar. E, portanto, cada atraso que há, cada demora, cada compasso de espera acaba por fragilizar
aquilo que é a situação do banco no mercado perante os eventuais compradores. Ora bem, assunto que não sai da atualidade mundial, obviamente, tem a ver depois do atentado de Londres. Desta vez a discussão agudizou-se bastante mais, as consequências são muitas. Nos jornais temos aqui isto tratado de diversas formas, mas talvez o título mais agressivo que demonstra um bocadinho melhor aquilo que aconteceu efetivamente é o do I. É pequenino, está cá em baixo em rodapé, mas diz eleições abrem fogo entre candidaturas. Bem, tem a ver com isto mesmo, porque de facto o atentado entrou definitivamente na campanha, claro, e as coisas azedaram. Isso era expectável, mas era expectável também que quem estivesse em situação mais confortável neste momento fosse Theresa May. É quem está no poder que numa situação de crise, de ameaça, de terrorismo, fica de forma um pouco mais forte perante o eleitorado, que um pouco mais assustado prefere o conservadorismo, prefere o status quo a uma qualquer solução alternativa. Aparentemente, aquilo que está a acontecer na Inglaterra é exatamente o contrário. James Corbyn, que já vinha a subir um pouco nas sondagens, tem sabido tirar proveito de forma inteligente desta situação, e a verdade é que uma parte do eleitorado, nomeadamente os mais jovens, como diz o Diário de Notícias, começam a questionar se Theresa May será a melhor solução, tendo em conta aquilo que é uma ineficácia no combate ao terrorismo. Theresa May parece-me que pode não ter todas as culpas aqui. É muito difícil combater o terrorismo. Quem está no poder tem sempre tendência a perder um pouco nas sondagens, nestas questões, mas não significa exatamente que venham a perder as eleições. Não é? Sim, e ela continua à frente das sondagens. Agora, a verdade é que há um sentimento de que aquela que era uma posição quase inabalável pode estar um pouco mais tremida. E estamos ainda a alguns dias das eleições e com toda esta turbulência, basta agora aparecer qualquer caso que revele alguma fragilidade neste processo de investigação ou até na prevenção a estes casos para se desmoronar o castelo dos conservadores relativamente a esta matéria. Há pouco destacava o título do I, mas de facto o público tem aqui também uma formulação bastante interessante, se calhar até ainda mais forte que aquilo que eu dizia, que é a ameaça terrorista engoliu tudo na campanha britânica. E tem a fotografia até de Theresa May, portanto olhando um bocadinho para o aspecto e para o título. Nomeadamente aquele tema que era o tema central, que era o Brexit, que no fundo foi quem explotou toda esta situação, acabou claramente enterrado debaixo deste suspense que as pessoas neste momento têm, não apenas relativamente ao que aconteceu neste fim de semana em Londres, mas relativamente à possibilidade de se repetir uma coisa que já aconteceu 3 vezes em 3 meses. Até porque na campanha isto entrou muito porque se começou a dizer, começaram-se a revelar números do que foram os cortes na polícia e na segurança, com aproveitamento ou não eleitoral, claro, temos que enquadrar isto na campanha eleitoral, mas a verdade é que o assunto entrou mesmo no debate, ao contrário do que eventualmente se podia prever. Não é? Entrou, e relativamente ao Brexit, deu agora mais força aos defensores da saída, isto é, aqueles que achavam que o Brexit seria um erro político, começam agora a olhar para os argumentos, nomeadamente aqueles que têm a ver com a proteção das fronteiras, de forma um pouco mais simpática do que aquela que acontecia antes destes ataques. Olha, relacionado com isto ou não, o certo é que ontem já se debatia muito, e é um dos assuntos que se tem falado, que é isto tem que começar e tem que haver reação dos países que apoiam o terrorismo, obviamente tem que haver. E agora, esta reação, este verdadeiro sismo no Golfo Pérsico, acordámos todos com um verdadeiro tremor de terra, porque de repente a Arábia Saudita desatou a desafiar os países mais ou menos aliados para isolarem o Qatar. Isolarem o Qatar, e também há aqui uma relação de forças regional que se procura neste momento esclarecer. Eventualmente não será despiciente a passagem de Donald Trump por esta região, e as visitas que ele fez podem ter deixado aqui um lastro que possa explicar aquilo que há umas semanas era pouco expectável, que era este corte de relações diplomáticas entre países que iam fingindo que se entendiam uns com os outros, até porque têm uma matéria-prima que todos gostam muito de proteger, nomeadamente dentro daquela organização que é a OPEP, que é o petróleo. Só que há aqui um problema internacional grave, porque nomeadamente o Qatar explodiu,
viu nos últimos anos, não é? Sim. 90% da população é estrangeira, não? Sim, é absolutamente inacreditável. E uma das grandes bases norte-americanas está precisamente no Qatar. E, portanto, os americanos agora estão aqui com um pé lá e outro cá. Portanto, isto levanta problemas seríssimos. Muito sérios, e vamos ver como é que eles são resolvidos. Estratégia internacional. Nomeadamente porque Donald Trump é muito zigue-zagueante nesta matéria de política internacional e, portanto, o apoio que ele agora parece, ou a simpatia que ele parece estar a manifestar relativamente à Arábia Saudita pode a qualquer altura mudar e pode ser apenas conjuntural relativamente àquilo que é a sua posição de confronto com o Irão. E, portanto, há aqui ainda muita poeira no ar que é preciso deixar agora pousar para percebermos exatamente o que é que está por detrás desta turbulência. Muito bem, toda esta turbulência, obviamente, que ocorre nestas circunstâncias internacionais, onde tem havido diversos atentados terroristas, um pouco por todo lado, mas obviamente que os europeus estão mais atentos e mais sentem de outra forma os atentados que acontecem em solo europeu. E isso acaba por dominar também um pouco a imprensa internacional, ainda os ecos de Londres. Até o Financial Times acaba por dar destaque a isso, precisamente, e fala de um dos terroristas que foi identificado, 2 deles já foram identificados, e, portanto, que era já conhecido como um membro extremista, de uma rede extremista, diz o Financial Times, e há mesmo imagens dele a rezar, de Quran But, que foi gravado, a rezar e a jurar junto da bandeira negra islâmica radical em Regent's Park. E, portanto, o próprio Financial Times a dar destaque a isso. E à direita a fazer contas, como se imagina, nesta questão do Qatar, as contas que envolvem, obviamente, os negócios ali da zona. No Guardian é o rosto dos 2 assassinos, que está aqui. Os 2 já foram identificados, resta ainda um terceiro. No El Mundo, esse é também o destaque, ainda que os espanhóis estejam agora preocupados por um espanhol que também ainda está desaparecido, e outro herói. Naturalmente, cada país procura os seus próprios heróis. Vamos atualizar aqui o El País, que tem exatamente o mesmo assunto e a configuração é praticamente a mesma. À esquerda, o rosto dos terroristas, à direita, o espanhol que está desaparecido em Londres. Atravessamos o Atlântico, vamos aqui olhar para o New York Times, vamos abri-lo e, de facto, será que os britânicos vão conseguir apertar ainda mais a segurança? É essa a pergunta. E um dos terroristas, vemos aqui, um dos suspeitos, que era conhecido da polícia, está num vídeo dos jihadistas. No Washington Post, vamos aqui atualizado para ver. Ora, aqui estão eles também em destaque, ainda que o grande destaque neste momento, que está sempre aqui à esquerda, o assunto principal, tem a ver ainda com as declarações ou o testemunho de James Comey, e Donald Trump não vai tentar impedi-lo por via burocrática. No The Wall Street Journal, vamos atualizar aqui a página, e aí está também o assunto, é a Inglaterra, a polícia que revela o nome de 2 dos atacantes, e em França, espreitemos aqui o Le Figaro, ou bolas, diz ele, e portanto... Ao Bolas, vamos recarregá-lo. Vamos ver se conseguimos. O Figaro está muito lento a atualizar. Há pouco já tinha sido difícil. Era o grande destaque também, mas como não abre, deixamos os franceses para trás. Mas os franceses olhavam já também, obviamente, também para o que vem a seguir, o que é possível fazer. Não estamos a conseguir abrir a página do Le Figaro. Avançamos para o Brasil e para a Folha de São Paulo. E aqui temos já um dos artigos que o Ricardo Jorge Pinto nos traz para refletirmos e lermos. E, enfim, falou-se muito do Acordo de Paris pela saída, que Donald Trump anunciou, e agora Michel Temer faz exatamente o contrário. Não é? Regula aquilo que é a participação do Brasil nesse Tratado de Paris, um ato que, na verdade, é um pouco inconsequente. O Brasil já tinha assumido que se coligava a esse tratado. A regulamentação agora não terá grandes efeitos, mas Temer está a tentar tirar proveito político de todas as situações que lhe aparecem, tendo em conta toda a polémica em que está envolvido e também a possibilidade de perder o seu mandato. E, portanto, para tentar capitalizar alguma simpatia e popularidade até fora de fronteiras, para contrapor-se a Donald Trump, Michel Temer está agora a tentar cavalgar essa onda do Tratado de Paris. Muito bem.
Vamos avançar para o último assunto com muitas imagens, e aqui podes falar à vontade, e temos aqui muitas imagens para mostrar, não todas as podíamos, mas trazes aqui um artigo do L'Espresso que fala da agência Magnum, a agência de fotografia. É uma das mais prestigiadas agências de fotografia mundiais, faz agora 70 anos, foi fundada em 1947 por 4 fotógrafos que criaram uma espécie de cooperativa com regras muito particulares. Uma delas, que é de sublinhar, é o facto de cada um destes fotógrafos, que agora são muitos que trabalham para esta agência, ficar sempre com os direitos de todas as fotografias que divulga, e portanto cada vez que as fotografias são vendidas, o fotógrafo tira proveito direto dessa mesma venda e pode vendê-la a vários meios de comunicação social. Há 70 anos que a Magnum está a retratar aquilo que é a história e não há praticamente nenhum grande acontecimento. Este é incrível, na China, na Praça Tiananmen é uma delas. Aliás, quase todas as grandes fotografias... Quando nós nos lembramos das fotografias históricas, muito provavelmente a Magnum tem lá um dedo no gatilho e foi um dos seus fotógrafos autor dessas fotografias, desde as mais emblemáticas até aquelas que são, do ponto de vista social, mais significativas, desde retratos que mostram determinados momentos da história ocidental ou oriental. Não há praticamente nenhum grande acontecimento que não tenha passado pelas lentes dos fotógrafos da Magnum, que ainda hoje continua agora com escritórios não apenas em Paris e Nova Iorque, como inicialmente tinham, mas agora também em Londres e em Tóquio, o que mostra a globalização deste fenómeno. E também uma diversificação estética que a Magnum foi sempre construindo e evoluindo ao longo do tempo, e que ficam representadas nestas fotografias que, como tu dizias e muito bem, muitas delas passamos por elas e lembramos que já as vimos, e outras que eventualmente nós não poderíamos não ter visto, mas quando olhamos para elas reconhecemos ali qualquer padrão que é muito típico da Magnum. Temos a percepção até da quantidade e do número de fotografias que a própria agência possui, enfim, mais uma de Robert Capa, essa da Segunda Guerra Mundial. Porque, embora a empresa, a Magnum tenha sido criada em 47, 2 anos depois da Segunda Guerra Mundial, a verdade é que eles compraram uma série de arquivos e ficaram com os arquivos dos próprios repórteres fotográficos, e, portanto, desde os anos 30 do século XX, que a Magnum tem um retrato daquilo que é a história contemporânea do planeta. E retratos, também vou mostrar aqui alguns, o que nos leva já agora também a poder falar, enquanto vou mostrando aqui os Beatles, figuras obviamente marcantes da história também, o próprio Robert Capa. Sim, temos aqui o próprio, nós estamos habituados a ver imagens dele pela lente, e aqui temos o próprio, mas o que nos leva a pensar, Ricardo, já agora um bocadinho também nesta sociedade do vídeo, do muito vídeo, a importância que a fotografia continua a ter para registar aquele momento específico, não é? E o World Press Photo, inclusivamente, é também um dos grandes concursos mundiais, que acaba por ser polémico, como se viu neste último ano com a fotografia do embaixador russo a ser assassinado. Portanto, a fotografia continua a ter um peso. Continua, é verdade. As tecnologias da comunicação não desaparecem. O Marshall McLuhan, que era um teórico canadiano que estudou muito o fenómeno dos média, referia-se a uma teoria, que era a teoria do espelho retrovisor, onde ele dizia que sempre que surge uma nova tecnologia, a tecnologia anterior não desaparece, antes se redefine. E foi isso que a fotografia fez quando apareceu o vídeo. Em vez de se ter evaporado, quando as pessoas pensavam que eventualmente com o vídeo a fotografia já não faria mais sentido, a verdade é que a fotografia continua hoje a marcar de forma indelével o seu papel, não apenas do ponto de vista artístico, mas também do ponto de vista informativo. E os repórteres fotográficos, curiosamente, que era uma daquelas profissões que se achava que poderia estar ameaçada, têm vindo agora a recuperar terreno, espaço, e alguns dos meios de comunicação social que tinham desprezado um pouco essa tarefa começam agora a reconhecer-lhe de novo valor e a perceberem que as pessoas querem ver para crer. E essa visão
às vezes quando é captada num instantâneo que tem um significado simbólico muito forte, é ainda mais poderosa do que as imagens em movimento. E depois a fotografia acabou por ganhar ainda muito mais espaço no dia-a-dia, porque hoje temos todos máquinas na mão que tiram fotografias, encostamos as máquinas fotográficas e os nossos telemóveis. E a moda dos selfies veio mostrar que nós próprios também poderemos com mais facilidade fazer parte delas, que o diga Marcelo Rebelo de Sousa, que passou a ser um profissional das selfies em Portugal. Olha, Ricardo, e como o segredo da fotografia não é mais nem menos do que o olhar, eu vou terminar com esta tirada em Inglaterra por Matt Stewart, que não é mais nem menos do que uma simples folha, mas que faz uns belos lábios e um sorriso para fecharmos esta edição. É a última fotografia que prova que não é a tecnologia que está por trás de uma grande fotografia, mas sim o olhar do fotógrafo. Ricardo, obrigado pelos comentários. Aqui fica esta sugestão então para este artigo do La República sobre a Magnum. Passem por lá para desfrutarem de muitas das fotografias desta agência histórica. Resta-me desejar-vos boas leituras no papel, no digital. Nós atualizamos as notícias no Bom Dia Portugal.